Fala aí, galerinha do Tudo Mastigado, beleza? Estamos hoje aqui de novo para trabalhar mais uma questão sobre um tema que a gente trabalhou no vídeo passado, que seria o tema de relações ecológicas. Antes de a gente começar a fazer a nossa questão, como sempre, considerando as relações ecológicas entre os seres vivos de uma comunidade, as formigas de um formigueiro, palavra-chave, os líquens, um coral e um coral cérebro, e no caso uma bromélia crescendo sobre o galho de uma árvore, são respectivamente exemplos de. Aqui, item por item, ele traz diversos tipos de relações ecológicas. Tá? Na letra A ele traz um conjunto, na letra B ele traz outro conjunto e por aí vai. O que ele quer? Ele quer novamente que você pegue um exemplo daqui de cima e relacione com a sua respectiva relação ecológica. Lembrando que é muito importante nesse tipo de questão que você preste atenção que existe uma ordem. Ele quer primeiro referente ao formigueiro e por aí vai. Porque senão às vezes você até acerta a relação ecológica, mas acaba invertendo a ordem dela e perde um item por bobagem. Então vamos à primeira relação. Ele fala a respeito de um formigueiro. Então vamos trabalhar com a relação que ocorre no formigueiro. A relação que ocorre no formigueiro é uma relação chamada de relação de sociedade. Lembra que essa relação de sociedade é uma relação harmônica, ninguém vai ser prejudicado. Nesse caso, todos eles serão beneficiados. E lembrando que no caso da sociedade, os indivíduos são anatomicamente separados. Então, cada indivíduo é um indivíduo só e por si só, ele vai cooperar entre si e com os outros para que haja a melhor sobrevivência de todos. Lembre que uma palavra muito interessante para você falar sobre a sociedade é o fato da sociedade existir uma coisa que a gente chama de divisão. Divisão de quê? Do trabalho. Então, o trabalho é muito bem dividido na sociedade. Cada um tem o seu respectivo papel e cumpre a sua função para que a sociedade possa funcionar, ok? Então, quais são outros exemplos de sociedade? As abelhas, os cupins e as formigas, que nesse caso são os organismos que são citados no nosso item, ok? Então, vamos voltar para o item. Agora ele pede que a gente fale sobre os líquens. No outro vídeo que a gente trabalhou, vimos que os líquens são organismos que vivem em mutualismo. Professor, quais são os organismos que participam dessa associação dos líquens? São fungos e algas. O fungo passa substâncias inorgânicas para a alga e a alga faz fotossíntese para prover energia para os dois. Lembrando que essa aqui é uma relação harmônica entre indivíduos que são de espécies diferentes e totalmente interdependente. Eu não posso separar o fungo da alga, ok? Eles não podem ser separados, porque senão eles vão acabar morrendo. Voltamos lá para o nosso item. Próximo que ele fala é sobre um coral cérebro. Esse coral cérebro, pessoal, ele vive em outro tipo de relação ecológica, que seria a colônia. A colônia ela é extremamente parecida com a sociedade. Só que o que diferencia a sociedade da colônia? Na sociedade, os indivíduos não são anatomicamente unidos, coisa que acontece na colônia. Os indivíduos são anatomicamente unidos, ou seja, unem-se fisicamente e dão aspecto de ser um só. Como, por exemplo, no caso das bactérias nem tanto, mas no caso dos corais e das caravelas, que é uma associação entre, na verdade é um grupo de água viva que acaba vivendo juntamente com outros, e as bactérias não, porque elas formam um conjunto, mas dá para perceber que eles são anatomicamente ligados, mas não lembram uma coisa só. No caso dos corais, as caravelas são más. Podemos reparar que, novamente, eu trouxe aqui para vocês um exemplo que se encontra na nossa questão, que seria o exemplo dos corais. Não importa qual coral seja, saiba que ele vai viver, então, em colônia. Já falamos, então, dos três primeiros exemplos. Falta a gente falar do último tipo de exemplo, que eu trabalhei com vocês já no outro vídeo. Esse exemplo aqui, pessoal, seria o exemplo de epifitismo.
epifitismo, ok? Então, deixa eu escrever de novo aqui, porque ficou muito feio, aí vocês vão entender, aí depois vão colocar aí nos comentários, que além da minha letra ser feia, eu também não sei escrever, né? Brincadeira. Então, esse aqui seria uma relação de epifitismo. No outro vídeo eu trabalhei com vocês que o epifitismo é quando uma planta usa a outra como suporte para poder se desenvolver. No caso, essa planta, que é uma planta sempre de grande porte, porque ela vai prover altura para a outra conseguir mais luz para fazer fotossíntese, ela acaba não sendo prejudicada. Então, vamos dar uma repassada e vamos responder o item. Relação das formigas no formigueiro seria uma relação de sociedade. Relação dos líquens, que vai ser alga e fungo, uma relação de mutualismo. Coral-cérebro vai ser uma relação de colônia. E a bromélia crescendo sobre o tronco de uma árvore de grande porte, apesar de não estar escrito aqui, seria um caso de epifitismo, só que aí que está o detalhe. Apesar dessa relação ser chamada de epifitismo, alguns livros trazem essa relação como também inquilinismo, que seria, no caso, pelo fato da árvore usar a outra como um local de sobrevivência. Mas o termo mais correto seria, então, a relação de epifitismo, ok? Apesar do inquilinismo poder servir, eu prefiro trabalhar com o termo epifitismo. Mas para a nossa questão, isso não vai alterar a resposta, que nesse caso seria a letra B. Por quê? Sociedade valeria para a formiga, mutualismo para o líquen, colônia para o coral e inquilinismo, que eu prefiro usar o termo epifitismo, acabaria sendo utilizado para a relação entre a bromélia, que é uma planta, e outra planta, que nesse caso é uma planta de grande porte. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço.